Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais essa análise da análise do GE, falando sobre o jogo contra o Curitiba. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, senhoras e senhores, vamos comentar sobre isso, né? Análise, né? Perto do Mundial, o Fluminense dá ao luxo de jogar bem, mesmo no modo cumprindo tabela. Gemancano, só a gente analisa sempre o título, né, do texto. Perto do Mundial, realmente, né? Falta menos de um mês para começar o Mundial. Então é bem próximo mesmo. E o Fluminense dá ao luxo de jogar bem, mesmo no modo cumprindo tabela, né? Realmente, né, como eu coloquei no meu próprio título do meu vídeo, na medida. Então não precisou muito mais do que o que se precisava. O Gemancano, John Kennedy dita o ritmo de um tricolor que poderia ter vencido o Curitiba por uma diferença maior. Mas não foi tudo na medida. Não foi nem mais nem menos. E novamente rebaixando o Curitiba. Tá? Cara, é impressionante como o Fluminense adora rebaixar o Curitiba, né? Por Marcelo Neves, que é um grande amigão meu. Ao olhar para a classificação e contextualizando com a temporada, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro não tinha tanto peso para o Fluminense. Então a vitória por 2-1 sobre Curitiba nesse sábado no Maracanã soa como algo natural. Não foi por dois motivos. Primeiramente, porque é o Mundial de Clubes se aproximando e o técnico Fernando Diniz aproveitou bem a oportunidade que surgiu para fazer teste. Depois, pela capacidade dessa equipe jogar bem, encheu os olhos mesmo ao modo cumprindo tabela. Eu acho que foi um bom jogo, tá? Do Fluminense, teve aquela falha finalzinho, que é o normal. Mas fora isso, o Fluminense jogou muito bem, tá? Não teve nenhum problema. Não veio nenhuma tipo de situação problemática no Fluminense que pudesse dali ter algum outro problema. Então, sinceramente mesmo, foi muito bom essa situação deles. Como falei, né? A única situação é que fazer o teste, né? Isaac, porque o restante não teve teste. A gente pode falar também do Danielzinho, que também participou, mas não sei como que ele vai pensar nisso. Em termos de competitividade, há muito pouco para se falar sobre a partida. Foi um passeio do Fluminense do início ao fim. O placar de 2-1 ficou até magro, para não dizer mentiroso, pela superioridade apresentada. Além da grande atuação da equipe do técnico Fernando Diniz, o adversário paranaense se mostrou muito frágil para tudo que propôs. Que é justamente isso, né? Eu falei no meu pré-jogo, no meu pós-jogo, sobre a fragilidade, né? Eu vou falar aqui, vou apontar aqui de novo. Até o colega do lado, que eu tava vendo o jogo, que era botafoguense, falou assim, cara, o Curitiba não vai meter gol. E se meter um gol é por sorte. Mais nada além disso. Meteu um gol e acabou. Primeiramente, a partida serviu para ainda dar mais moral para Germancano e John Kennedy, que cada vez mais anota seus nomes numa bela página da história do clube. Eles foram autores dos gols que, novamente, pode parecer pouco se analisarmos sem contexto. Mas nesse momento da temporada, serve para dar ainda mais moral faltando poucos dias para o Mundial de Clubes. Sim. Se mostrou somente que os dois não se citam de ninguém. Mas é claro que, na minha concepção, fica óbvio duas coisas. Primeiro, os gols surgiram somente por conta por ações geniais dos dois jogadores. Por um Cano do nada chutar e fazer gol. Por um John Kennedy ter se desvencilhado de dois e feito gol. É dessa maneira que eu tô falando. Foi a genialidade dos dois que mais ainda dá moral pro Fluminense.
entender que a genialidade deles pode ajudar muito o Fluminense a ganhar esse tão sonhado título do Mundial. Antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o texto para você que curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição desse vídeo, vídeos às 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre esse tema. Outro ponto importante visto no Maracanã é que ainda existe dúvida sobre como o Fluminense utilizará as 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Os adversários são Santos, Palmeiras e Grêmio. Mas neste sábado, foi possível perceber um pouco de como o Fernando Diniz pensa em atuar durante situações contra Al-Ahly ou Al-Ittihad, além, é claro, do Manchester City. Ué, já aconteceu o jogo? Calma aí. Ele tá ignorando alguma coisa. Não. Ele tá ignorando o Auckland City, pô. Eu sei que o Auckland City é um jogador, é um timinho sem expressão nenhuma, mas, pô, é o Auckland City, pô. Que isso, não? Por exemplo, com a lesão de Felipe Melo, ainda no primeiro tempo, André foi priorizado na zaga e novamente mostrou sua versatilidade. Mas isso não foi o que chamou mais atenção. Pela primeira vez, vimos Lima atuando como primeiro volante, enquanto Daniel era o segundo homem de meio de campo, algo que Diniz nunca tinha experimentado. Diante de um adversário frágil, funcionou. Sim. Aliás, eu acho que até esqueceu de Lima nesse meio de campo. Interessante, né? Sem Paulo Henrique Ganso, Marcelo teve muita liberdade para jogar pelo meio e foi bem. Não foi bem não. Tá, não foi bem não. Foi o pior do jogo. Deu espaço com estilo, acelerou jogadas, criou chances. Foi o mesmo teste feito contra o Flamengo, mas ao lado do camisa 10. Tendo o lateral esquerdo como referência, se tornou mais uma opção para o Fluminense. É uma boa. Foi uma oportunidade de ouro para o meio Danielzinho, que começou como titular e é um dos cotados para ser cortado da lista de 23 atletas inscritos para o Mundial de Clubes. Tendo visto apresentado dentro do campo, foi eficiente mesmo sem ter tido espetacular e pode ter tomado frente numa disputa direta com o Léo Fernandes. Também foi possível ver bons minutos de Isaac, de apenas 19 anos, que dificilmente estará no Mundial de Clubes, mas é mais aposta do Fluminense para 2024. Ele traz uma característica que apenas Keno tem no elenco, o jogador de drible e velocidade, mas que gosta de atuar pela esquerda. Também não foi brilhante, mas não se intimidou. Tentou fazer algumas jogadas. Acho que o grande problema dele foi justamente ele estar bem perdido nesse esquema. Diversas vezes eu via o jogador entrando no campo e eu fui justamente olhando para o jogador. Que bom que eu tive lá no Maracanã para entender melhor. E diversas vezes ele falava assim, fica aqui, fica ali. Então meio que os jogadores ajudavam ele ao posicionamento. Talvez ele com mais liberdade, com mais entendimento do jogo, possa até dar um caldo legal. Junta tudo isso e consiga uma vitória tranquila. Vale repetir, o 2-1 foi um placar quase mentiroso. Isso também foi a 5ª vez que o clube é rebaixado em uma partida contra o Fluminense na história do clube do Campeonato Brasileiro. Os outros foram Vitória em 91, o Coritiba em 2009, o Internacional em 2016, o América Mineiro em 2018 e agora novamente o Coritiba em 2023. O Fluminense enfrenta o Santos na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Vila Belmiro. No mesmo dia, Coritiba recebe o Botafogo no Couto Pereira, às 21h30. As partidas celebradas pela 36ª rodada desse Brasileirão. É só isso mesmo. Não tem nada que comentar. Uma boa partida, parabéns. Um jogador que eu esperaria ver nesse elenco do Fluminense, do Coritiba, é o Jessé Rodrigues. Até porque ele já é amigo do Marcelo. E seria interessante ter mais um jogador galáctico dentro do Fluminense. Fora disso, muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o trilho para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vídeos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.